Olá, está no ar o Gente é Gente, o programa da APAE Bauru em parceria com a TV Unesp e o apoio da Pró-Reitoria de Extensão. A APAE Bauru é uma entidade de assistência social que presta atendimento e assessoramento à pessoa com deficiência, além da defesa de direitos articulada com outras políticas na área da educação e da saúde. Durante os nossos programas, conheceremos melhor a APAE Bauru, seus serviços e o que ela tem de melhor. Gente! O tema do programa de hoje, o autismo, é um assunto atualmente muito discutido, mas que ainda requer muito conhecimento. A falta de informação e conhecimento sobre o assunto causa tanto preconceito quanto falta de sensibilidade por parte da sociedade. A nossa equipe foi até a APAE Bauru tirar dúvidas e aprender mais sobre o autismo. Vamos conferir. Segundo uma pesquisa realizada no ano passado pela Center of Disease Control and Prevention, a cada 100 crianças, uma nasce com transtorno do espectro autista. Os dados revelam um aumento no número de casos de autismo em todo o mundo. Estima-se que no Brasil existam mais de 2 milhões de autistas. A falta de tratamento adequado e o preconceito de grande parte da população afetam a inserção social e profissional de pessoas autistas. A APAE Bauru mantém serviços nas áreas da saúde, assistência e educação, tendo como exemplo, no atendimento de pessoas com autismo, o Centro de Apoio e Inclusão Escolar e o Centro Especializado em Reabilitação. Nas APAES a gente tem como missão principal o atendimento desse público, que é a pessoa com deficiência intelectual e autismo, porque o autismo ele tem um grande impacto na socialização, na comunicação e no comportamento dessas pessoas, que varia desde um nível mais leve até um nível mais grave, onde muitas vezes elas não têm uma percepção tão adequada daquele contexto e por isso que muitas vezes tem comportamentos que não são considerados adequados. Então a psicologia vai ajudar de uma forma geral a que essa pessoa consiga ter uma percepção mais adequada desse ambiente, dessas situações, para ter comportamentos mais esperados, mais ajustados e conseguir uma melhor inclusão social para essa pessoa. A APAE também possui uma escola de educação especial, que oferece atendimento para alunos com autismo que precisam de mais apoio nos níveis fundamentais, educação de jovens e adultos e educação profissional. Aqui nós atendemos no período da manhã crianças e adolescentes, no período da tarde jovens e adultos, tendo como propósito de atividades do nosso programa da Escola de Educação Especial o método TEACH, que é ter um ambiente bem sinalizado para que os nossos alunos consigam entender as regras do ambiente e o currículo funcional natural, que nada mais é do que o conteúdo que é ofertado dentro da escola, que ele consiga vivenciar no seu dia a dia na comunidade. São vivências dentro da escola, como qualquer outra escola. Nós temos as nossas disciplinas, a diferença são a metodologia que é diferenciada, olhando para a necessidade dos nossos alunos que tem dentro desse programa uma deficiência intelectual e o autismo, e outros que têm a deficiência intelectual, o autismo e outras deficiências associadas, que fala que é deficiência múltipla. Então, a nossa forma de trabalho com os nossos alunos, primeiro, estabelecer um canal de comunicação com ele. Como? Nós utilizamos 100% comunicação alternativa, que nada mais é de dar a voz para os nossos alunos que não verbalizam. A comunicação alternativa dá previsibilidade para o meu aluno de quanto tempo ele vai ficar aqui na escola. E isso faz com que a gente consiga contornar até mesmo problemas de comportamento. Então, a gente trabalha essa questão da ansiedade, tolerância com o nosso aluno e dando uma previsibilidade para ele de quanto tempo ele vai ficar na escola. Então, quando fala a Escola de Educação Especial trabalha essa questão da alfabetização, esses pré-requisitos, nós trabalhamos, de uma forma diferenciada, e aqueles alunos, conforme eles vão galgando, vencendo essas etapas, hoje nós temos alunos que sabem ler e escrever. Hoje nós temos alunos que estão sendo encaminhados para curso para futuramente ser encaminhado para o mercado de trabalho. Então é um trabalho a curto, a médio e a longo prazo com os nossos alunos também.
A APAI Bauru também realiza eventos sociais na cidade para sensibilizar a população sobre as condições das pessoas autistas. A APAI de Bauru, ela tem como missão a defesa de direitos da pessoa com deficiência. Por isso, a APAI de Bauru tem um compromisso importante com a comunidade no aspecto da conscientização, tanto para a quebra de paradigmas, né, para a gente poder conquistar. Ao longo da nossa história e no nosso trabalho, a gente busca conquistar a participação social das pessoas com deficiência nessa nossa comunidade. Então, é muito importante os nossos eventos para conscientização, para quebra de paradigma, para que as pessoas tenham uma visão mais, não digo mais correta, mas mais afinada do que a pessoa com deficiência vive hoje em dia. Até por aspectos de prevenção, a gente trabalha muito a questão da comunicação, tentando trazer informação, através dos nossos eventos científicos, oferecendo palestras. Um evento muito importante é o evento do dia 2 de abril, onde a gente fala da conscientização mundial pelo autismo. É um dia estabelecido pela ONU. Segundo a ONU, são 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo. Daí a importância desse evento. Vestindo o azul, cor símbolo da campanha, as pessoas conseguiram levar às ruas de Bauru uma visibilidade à causa ainda muito necessária. O TEA, o transtorno do espectro autista, é uma das condições que a APAI Bauru atende e oferece suporte. No próximo bloco, vamos dialogar sobre o assunto com a participação de profissionais da USP e da APAI. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Gente a Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAI Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. Para aprofundar o tema sobre autismo, nós recebemos aqui no estúdio hoje Ana Vitória Rondon, fonoaudióloga da APAI, e Dionísia Lamônica, docente do Departamento de Fonoaudiologia da USP, com experiência na área dos distúrbios da linguagem infantil. Bom, é um prazer recebê-las aqui hoje e a gente agradece vocês terem aceitado o nosso convite. O prazer é nosso. Prazer é nosso. Bom, a gente percebe que há alguns anos o autismo ele se tornou um tema recorrente, né? Porém, ainda há muito preconceito e muito estigma, né? Muitos mitos sobre esse assunto. Porém, o quanto esse estigma já diminuiu? Eu acho que diminuiu bastante, até porque um estigma que era muito comum era a questão da mãe geladeira, né, Johnny? Isso, eu peguei bem essa época, na minha época de estudo, tinha a etiologia do autismo voltada às questões maternas. Graças a Deus, isso já não existe mais e a sociedade sabe disso, que o autismo está relacionado a distúrbios do funcionamento do sistema nervoso. Também acredito que tem mudado porque a mídia, né, nós estamos numa época de que as pessoas publicam, né, contam suas histórias e a própria televisão tem colaborado, né, para mostrar histórias de crianças, de indivíduos com autismo. Então a população está mais atenta aos sinais e a gente tem recebido cada vez mais crianças para o diagnóstico mais cedo. Então isso é uma contribuição importante. Por outro lado, qualquer deficiência traz o estigma, né? O medo do futuro para essas crianças, o que será do meu filho quando ele crescer. Então, a gente ainda tem muito que caminhar, apesar de ter mudado esse histórico nacional, eu acho. E o estigma é muito o medo do desconhecido, né? Então, eu falo até por experiência própria, quando eu entrei na APAI e eu fui trabalhar com o autismo, eu tinha acabado de me formar, então eu não tinha um conhecimento sobre o autismo. E a primeira coisa que me veio na cabeça, nossa, será que eles são agressivos? Que é outro estigma também, né, Johnny? Isso, da agressividade, de que eles não demonstram sentimentos ou que não sentem. Realmente são estigmas que ainda precisam ser quebrados, né? São crianças são crianças e eles, claro, tem muitas técnicas e tratamentos que vão favorecer essa criança a se expressar, principalmente porque a grande maioria não fala, né? Não se comunica pela fala. Então, isso também é um complicador, né? E o que caracteriza uma criança ou uma pessoa com autismo? Bom, o DSM-5, que é um sistema de classificação de doenças,
Ele classifica o autismo atualmente por 2 aspectos: as dificuldades da comunicação social e principalmente os comportamentos restritos, repetitivos. Essas são as características fundamentais. E normalmente chegam para a gente para diagnóstico, para avaliação, exatamente por isso. Meu filho não fala, tem 3 anos e não fala, tem 4 anos e não fala. Normalmente vem pela fala, né, Johnny? Que a maior queixa da família é ele ainda não fala, ele está atrasado em relação à comunicação. É interessante que a gente tem recebido crianças mais cedo, né, com a queixa de que a criança pode não escutar. Então, o audiologista, o fonoaudiólogo, é o primeiro que acaba recebendo essas crianças porque não responde aos estímulos auditivos, né? E por isso tem favorecido o diagnóstico mais cedo. Então, antigamente, cerca de a década passada, por exemplo, a idade do diagnóstico de autismo era por volta dos 5 anos. Hoje a gente já tem possibilidade de ter um diagnóstico muito cedo, com 1 ano e 8 meses, 2 anos. Nós temos na estimulação infantil, num dos nossos setores, que é a estimulação precoce, né, um diagnóstico recente de 1 ano e 8 meses. Então é o mais novinho com autismo que a gente tem. Uma criança com autista, geralmente ela não fala, mas ela se comunica de outras formas, né? Como que é essa comunicação? Na verdade, não são todas as crianças autistas que não falam. Você tem uma probabilidade grande, mas não são todas. A literatura tem apontado que cerca de 50% das crianças não são verbais, não verbais, mas podem se comunicar de outra forma. Você tem várias tecnologias que favorecem a comunicação, mas você tem 25% das crianças que podem falar com algumas dificuldades. Outras conseguem se comunicar não formando frases completas ou contando, né, com diálogo, e outras tem também crianças que conseguem se manifestar pela fala, assim. Então, assim, como a maioria delas não falam, então tem este tabu de que a criança é não verbal, mas nós também temos crianças que se comunicam pela fala. E a gente tem visto que quanto mais cedo o tratamento inicia, maiores as oportunidades da criança para desenvolver uma melhor comunicação. Por isso a importância do diagnóstico precoce. E isso a sociedade, sabendo o que é autismo, tendo conhecimento sobre os sinais da criança com autismo, há o encaminhamento mais cedo dessas crianças para os profissionais. Então, essa questão da TV, das mídias sociais, enfim, apresentando esses casos faz com que as pessoas integrem esses conhecimentos e, na necessidade, possam encaminhar mais cedo as crianças com algum sintoma. Na APAE a gente utiliza muito as fichas de comunicação alternativa e aumentativa, que são aquelas figuras com imagens, com fotos, até para previsibilidade, né, do autismo, porque ele faz parte, né, da rotina dele ter essa previsibilidade exatamente para a gente prevenir algumas coisas. Então, o comportamento agressivo é uma delas, a gente previne dando a previsibilidade do que vai acontecer na semana dele, no dia do que ele vai estar na escola. E também a gente trabalha para que eles se comuniquem. Então, eu tenho vários dos meus que usam o albinho de comunicação, e aí eles se comunicam, eles montam frases através disso, são não verbais, tem 6, 7 anos e são não verbais, mas eles se comunicam através disso. E a gente tem também as tecnologias que são, né, o tablet hoje, e através do tablet a gente consegue colocar as fichas de comunicação e eles vão montando. E tem as crianças que não aprendem a fala, mas elas desenvolvem a leitura e a escrita, e aí acabam se comunicando também através da leitura e escrita. Cada criança expressa de uma maneira diferente, né? Sim, eles são todos diferentes, né? Pois é, o autismo realmente é um tema com muito preconceito devido à falta de informação. A nossa equipe foi às ruas de Bauru descobrir o quanto a população tem entendimento sobre o assunto. Roda o VT.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo possuem autismo. Só no Brasil temos 2 milhões de pessoas. Mesmo assim, o assunto ainda carrega muito preconceito, tabu e falta de conhecimento. Por isso, nós viemos até o calçadão da Batista de Carvalho para descobrir o que as pessoas sabem sobre este assunto. Nunca ouvi falar. A senhora nunca ouviu falar sobre autismo? Nunca vi. Nem imagino. Eu já ouvi pessoas famosas até mesmo que explicam o porquê do autismo. E o que você acha que é? O que você já ouviu falar dessas pessoas? Realmente eu não sei o que é. Eu tenho muito orgulho do APAE. Inclusive meu neto, minha filha teve problema na gestação, tomou choque e meu neto nasceu, ele fala errado e nós passamos pelo APAE, fomos muito bem atendidos. Você sabia que a APAE tem um projeto que trabalha com pessoas autistas? Sabia, tenho pessoas que eu conheço que faz parte do projeto da APAE. Se as pessoas souberem o que é o autismo, que o autismo não prejudica ninguém, muito pelo contrário, a criança ela tem que ter amor. Se a criança sentir segurança em você, ela não vai te atacar. Se a criança sentir confortada do seu lado, muito pelo contrário, ela vai querer carinho seu. Então as pessoas não entendem isso. E como a gente poderia mudar essa situação? Divulgando mais sobre o autismo, sobre essas coisas, para que pessoas não pensem que é um problema para a sociedade, o autismo. Bom, como nós podemos incentivar a sensibilização da população sobre o autismo e como a APAE Bauru atua em relação a essa conscientização? Em todos os setores dentro da APAE, a gente tem alguma criança com diagnóstico de autismo. Então, acho que isso já é uma atuação muito forte da APAE. Essa criança de 1 ano e 8 meses que eu falei, que entrou para a estimulação precoce, depois ela passa para outros setores, se não tiver alta. Uma coisa muito forte na APAE, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, é a relação com o mercado de trabalho. Então, esse é um projeto com curso preparatório para inserir no mercado de trabalho. E aí, eles entram com 15, 16 anos nesse curso, e esse curso vai preparando para essa inserção. Eu acho isso fantástico, até porque a gente vê muitos dos nossos, sempre encontro com eles nos supermercados, que eles estão na parte de empacotadores, sempre encontro com eles, e o quanto isso causa uma autonomia, uma independência e faz muito bem para a autoestima deles também. Eu acho que a sensibilização da sociedade começa na família, né? Então, assim, a família levando as crianças à convivência social, porque há um erro dizer que como a criança ela tem dificuldades de interação, muitas vezes essa criança não é exposta. Então, a exposição da criança nos diferentes caminhos sociais, escola, atividades de lazer, desde que a criança se sinta bem, né, ela ter vivências sociais, a convivência com as outras pessoas é uma forma de compreender a criança e da sociedade ter mais conhecimento. Acho que começa com a família, da importância dessa família de fazer com que essa criança conviva nos diferentes ambientes sociais. Esse é o ponto de partida. A gente percebe como é importante, né, a integração da família, de políticas públicas e de políticas como a APAE faz, de atuação mesmo, de socialização de pessoas com autismo na sociedade. Né? Porque a parceria da família com os processos de reabilitação é fundamental, né? Quando você tem uma família que se integra do processo terapêutico, como ela sabe o que a instituição, o que os profissionais fazem com a criança no ambiente terapêutico, né, é uma forma da gente também auxiliar essa família a como lidar com as circunstâncias e continuar estimulando a criança na família, né, em casa. Isso é realmente o ponto-chave de todo o processo terapêutico, que é a integração da família, da mãe principalmente, que geralmente é quem acompanha, junto com os profissionais, compreendendo os objetivos terapêuticos e compreendendo como ela pode auxiliar seu filho em casa e nos ambientes que eles frequentam. Até porque, no caso,
do setor, por exemplo, que faz os atendimentos profissionais, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, eles vêm para ficar 40 minutos com a gente, né, uma vez na semana. Então, tem que dar continuidade. Quem fica a maior parte do tempo com eles é a família, é a escola. Então, é muito importante essa troca, a família estar inteirada com os atendimentos e o profissional também, né, incluir a família, porque às vezes a gente fica muito focado em atender, a criança evoluir, e aí sai da minha sala, eu não troquei nada com a família, e aí a família não consegue levar nada para casa. Aí ele tem uma evolução no meu atendimento e não consegue generalizar. É um conjunto, né? Sim. E as crianças com autismo, né, elas geralmente têm características excepcionais em determinadas áreas, né? Em música, ou elas têm alguma habilidade muito característica em determinada coisa. Vocês fazem essa estimulação com a característica individual de cada pessoa? Na verdade, também é um mito achar que todas as crianças têm habilidades especiais. Você tem um grupo de crianças que antigamente eram chamadas de savant com habilidades extraordinárias, né? Nós já tivemos crianças que tinham o calendário na cabeça, você perguntava quando foi 9 de dezembro de 1958 e ele falava o dia da semana. Nós tivemos pessoas que desenham maravilhosamente bem, criança com 6 anos que desenha tridimensão, ou na música, né? Ou na música, escuta a música e consegue reproduzir, enfim. Tem várias histórias interessantes de pessoas que são absolutamente geniais, né? De meninos com diagnóstico, de crianças com autismo, que são absolutamente geniais. Mas cada um tem uma característica, não são todas as crianças com autismo. A gente precisa ver que o autismo não é uma única patologia, a gente tem bases etiológicas diversas, e isso que forma esse painel, né? Esse espectro, né, que vai desde a criança com habilidades altamente especializadas e especiais, né, com memórias fantásticas, que escutou uma vez e consegue reproduzir textos inteiros, às vezes, o programa inteirinho, né. Eu já tive alguns casos dessas crianças brilhantes, que são adolescentes, adultos brilhantes, que conseguiram usar essa habilidade de uma forma a reverter na sua profissão, na escolaridade. Então, a gente tem também essas crianças, mas também tem indivíduos que não têm essas habilidades, mas nem por isso deixam de ter um aprendizado que vai lhe dar uma qualidade boa de vida. E é um mito que ainda é uma coisa que as pessoas falam muito, principalmente da questão da música, em tudo que envolve artes, na verdade. E eu acho que o maior exemplo é assim como a gente, cada um tem a sua habilidade, cada um tem um dom para alguma coisa, todo mundo tem um. Os autistas também. As pessoas com autismo também têm um dom específico, e às vezes, não é em artes, não é, mas é em outra coisa que às vezes a gente também não consegue ver. Então, do mesmo jeito que a gente tem cada um jeito para alguma coisa, eles também. A maior comparação entre a gente e eles é exatamente isso. Às vezes a gente foca muito, é a criança com autismo, a pessoa com autismo, e esquece que também atrás do autismo tem uma pessoa. Então, às vezes, quantas pessoas não têm um QI acima da média, tem um ouvido ótimo e não são autistas. Então é legal a gente separar isso. Além da criança com autismo, a gente também tem a criança. Muitos pais chegam pra gente e falam isso: meu filho faz muita birra, isso deve ser do autismo. Quantas crianças com 3, 4 anos também fazem birra e não têm o diagnóstico de autismo? E o que eu acho extremamente importante é a questão da estimulação, né? Eu costumo falar que o Pelé talvez não fosse o jogador o rei do futebol como ele foi, se ele não tivesse uma bola no pé. Então, a gente precisa, às vezes um diagnóstico de autismo faz com que a família perca as expectativas e deixe de estimular.
E é, na verdade, ao contrário. A gente precisa estimular para que os dons dessa criança apareçam, entendeu? Então, o autismo hoje em dia, ele não pode ser visto mais como um diagnóstico horrível, não há nada a se fazer pela criança. Não. Aí você tem que estimular para que a criança consiga desenvolver as suas habilidades. É exatamente o contrário. E por isso que muitas vezes a gente vê crianças fazendo coisas absolutamente brilhantes. Porque apesar do diagnóstico, tiveram a oportunidade de ser bem estimulados, acharam o seu talento, conseguiram desenvolver o seu talento. E aí, acho que respondendo a sua pergunta, a gente aproveita. Acaba sendo também um interesse restrito, às vezes, porque eu sou muito bom nisso, eu vou fazer só isso. E aí a gente aproveita esse interesse, esse dom, essa habilidade, para colocar em prática dentro da terapia. Às vezes isso faz com que eles evoluam muito mais se a gente trabalhar em cima disso. Então a gente acaba estimulando, sim. É por isso que é tão importante discutir esse assunto, né? Bom, nós encerramos aqui o nosso bloco, mas fique com a gente, nós já voltamos com mais Gente é Gente. Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. No estúdio hoje, conversamos sobre autismo com a presença de Ana Vitória Rondon, fonoaudióloga da APAE, e Dionisa Lamônica, docente do Departamento de Fonoaudiologia da USP, com experiência na área dos distúrbios da linguagem infantil. Bom, uma pessoa, como a gente já estava conversando sobre os mitos, né? Uma pessoa com autismo, ela carrega, infelizmente, muitos estigmas, né? E quais são os principais mitos, conforme a gente conversou no bloco passado, que envolvem essa condição? Acho que a questão da agressividade, né? E é que a criança que é autismo não aprende. Não aprende. Ou que a criança com autismo, ela não se relaciona e não se importa com os outros. Que ela não tem afetividade, Que ela não tem né? afetividade. Isso realmente, ela tem dificuldades. E muitas vezes, uma característica da hipersensibilidade aos sons, ao tato inicial vai dificultar, mas não que ela não tenha sentimentos. Então, isso realmente não existe. Muito pelo contrário, quando essa criança consegue vencer essas barreiras próprias da doença, você vê essa criança se relacionando, se importando com os outros da sua forma. Eu acho que até a dificuldade de interação e de comunicação faz com que a criança também não sei como chegar, né? Eu não sei como interagir com outras crianças, com os adultos, eu não sei como eu faço isso. Acho que isso também faz com que eles fiquem mais, que é outro mito, né? Que ela vive no mundo dela. Que o autista... Isso realmente não existe. Falar, a criança vive no seu próprio mundo. O mundo é percepção. Se a criança não tem percepção, ela não tem o próprio mundo. Então, assim, é uma figura de linguagem foi vinculada, né? É bonito falar, vive no seu próprio mundo. Não, o mundo é o nosso. Vamos trazê-la para a realidade dela. E isso é interação. O que vai fazer isso é interação, é acreditar no potencial da criança e estimular para que ela dê o seu melhor. Dionisa, no último bloco você comentou que a mídia, né, tem um papel importante nesse processo de informação da sociedade. Que tipo de ações você já observou que tiveram sucesso, né, para conscientizar as pessoas? E o que a gente pode fazer para conscientizar ainda mais e para integrar as pessoas com autismo na nossa sociedade? Apesar de ter mudado, nós temos realmente muito o que fazer. Informar a sociedade é o ponto-chave. Teve uma novela um tempo passado que apareceu um caso de autismo e isso sensibilizou de alguma forma a sociedade. E essa sensibilização foi de certa forma importante, porque hoje em dia, muitas vezes, a vizinha acaba falando para a mãe, tem alguma coisa estranha com o seu filho. Será que não é autismo? Quer dizer, de um lado é ruim, porque às vezes a criança não tem, ela aprendeu características que não é realmente verdadeiras, mas por outro, ela instiga a procurar o diagnóstico precoce. Isso é uma questão importante. E eu acho que a mídia ela tem um papel fundamental, sim, para reduzir as barreiras sociais, para explicar para a sociedade que as pessoas podem ter problemas
físicos, emocionais, intelectuais, seja qual for. Mas elas continuam sendo pessoas. Então, essa sensibilização que a mídia pode fazer é de extrema importância. E na PAI, que tipo de ações vocês realizam para sensibilizar as pessoas, além das que vocês já realizam com as pessoas com autismo? A gente tem o mês do autismo, né, que é o mês de abril, e nesse mês, por exemplo, nós temos um mês dedicado a eles. Então tem palestras, tem reuniões com os pais, e tem a nossa famosa caminhada, né, do autismo, que ela acontece próximo ao dia 2, que é o Dia Mundial, e tem ganhado muita força. Esse ano tinha bastante gente presente, não só pessoas com autismo, não só os familiares, mas pessoas de outras instituições também participando dessa caminhada. Então eu acho que isso é uma união muito grande. E além dos nossos atendimentos diários, né, todos os setores dentro da APAI têm crianças com autismo, pessoas com autismo. Então, além de tudo isso, e a gente sempre tem reuniões com os pais, isso a gente tenta fazer sempre, orientação, informação, essas coisas a gente busca sempre. A gente já falou um pouquinho da escola, do trabalho realizado pela sociedade de modo geral, mas e a escola que tem um papel tão importante, a escola comum? Que papel que ela tem na formação e na socialização da pessoa com autismo? A escola é fundamental. A escola é o ambiente social mais importante, né? A escola, de uma forma geral, ela acaba passando seus valores, suas crenças, a cultura da sociedade e os aprendizados, né, que são extremamente relevantes para o desenvolvimento infantil, desde a pré-escola, né, porque é o lugar que se estimula, que se montam as regras, que as pessoas fazem amizade, né? Tem amizade de escola que você leva para a vida inteira. E nós passamos um momento importante, né, da década de 80, quando começou esse movimento da inclusão para cá, porque antigamente se punha criança com deficiência na escola só para socialização, né? Para ele se socializar. Hoje não. Hoje a escola também tem o papel de ensinar. A inclusão no Brasil entrou por força de lei, né? Nós não tivemos uma preparação da área educacional, os professores não veio antes a preparação dos profissionais para depois a entrada dessas crianças. Então, a gente tem muito que crescer ainda. No respeito às necessidades das crianças, no respeito à adaptação dos currículos para que essa criança possa absolutamente estar com seus amigos, aprendendo dentro do seu potencial, com um programa que ele vai poder cumprir, porque estar na escola não é só estar de corpo presente. Então, em algumas escolas ainda a gente vê a necessidade de esforços maiores para que essa criança realmente tenha o seu potencial desenvolvido nas habilidades escolares. Mas isso é um caminhar. Eu acho que isso, no decorrer do tempo, né, e a gente ainda vai ter mais sucesso do que a gente tem hoje. Nós que trabalhamos na APAI e conseguimos dar o apoio para as escolas têm total apoio. Todas as vezes que eles precisam, quando eles precisam tirar dúvidas, precisa de orientação, não sei o que fazer, não estou dando conta, sempre procuram a gente orienta, a gente tem uma parceria com o município, inclusive, e aí o apoio é maior ainda dentro das escolas. Então, todo o apoio que a APAI pode dar em relação aos pacientes e usuários que a gente dá. Porque a gente tem a educação especial dentro, que são os autistas que necessitam de maior apoio, mas a gente também participa da inclusão. O que eu acho importante é o cumprimento da lei, porque pela lei as famílias têm o direito de colocar seus filhos na escola regular. E a criança também tem direito de ter todo o apoio para as escolas. É lei. Então, se a criança precisa de uma professora extra na turma, né, ela tem direito. Ela tem direito de ter um programa curricular voltado àquilo que ela pode aprender. Então, em algumas situações ainda falta cumprir a lei, né? Mas Bauru é uma cidade privilegiada porque tem equipes que podem auxiliar nesse aspecto.
Bauru tem profissionais que estão aptos a lidar com pessoas com autismo, professores, diretores de escola? Eu acredito que sim. Todos os cursos que a Universidade de São Paulo tem promovido, e nós damos bastante cursos para professores, nós temos uma aceitação muito grande, um grande número de professores frequentam os nossos cursos de formação. Então, eu acho que, por isso que eu vejo que o futuro é promissor. E as universidades, elas preparam esses profissionais para atuarem com pessoas com autismo? Bom, vou falar pela Universidade de São Paulo. Na verdade, a nossa formação é com os distúrbios da comunicação e todos aqueles que têm alterações de comunicação. Então, dentro do grupo de disciplinas, a gente tem matérias que versam sobre isso. E os estágios práticos também dentro do curso. Agora, é claro que a formação profissional é o começo, é o ponto de partida. Hoje em dia nós temos, eu estou sentada aqui, eu sei que pode ser que tenham lançado mais vários artigos, vários materiais novos, então é importante que o profissional nunca pare de estudar e que o profissional sempre procure se especializar, porque a ciência está em plena evolução. Nós temos muito ainda que crescer quando a gente fala em autismo, principalmente nos aspectos de diagnóstico e novas tecnologias, trabalhos que visem, não há hoje em dia uma tecnologia que seja melhor que a outra em relação ao tratamento de crianças com autismo. Mas nós temos várias propostas de trabalho que são interessantes e que a gente precisa cada vez mais aprender. Então, o segredo, além da formação universitária, é nunca parar de estudar. Eu posso falar por experiência própria, eu estudei na Universidade de São Paulo e meu primeiro paciente no estágio foi um autista. Então, assim, até de diagnóstico, inclusive, eu participei do estágio de diagnóstico, onde tinha uma criança com autismo, inclusive eu já era minha paciente na APAI também. Então, por experiência própria, eu acho que a Universidade de São Paulo está preparada. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. A gente agradece vocês terem aceitado o nosso convite para participar do nosso programa e para sensibilizar as pessoas sobre esse tema que é tão importante. Eu agradeço e acho que vocês estão fazendo um papel fundamental, como a professora Diane já tinha falado. A mídia divulgar e trazer pessoas para falar sobre autismo é uma coisa muito importante. Então, eu acho que vocês estão de parabéns pela reportagem também. Eu quero agradecer e quero deixar... Eu sou da área de diagnóstico e gostaria de deixar uma mensagem às mães que têm crianças com autismo. Não é um diagnóstico que vai fazer com que essa criança não vá se desenvolver. Deem oportunidades, estimulem seus filhos e vocês irão se surpreender. O Gente a Gente termina aqui. Para mais informações e novidades, acesse o site da APAI Bauru e as redes sociais da TV Unesp. Nós voltamos semana que vem com mais Gente a Gente. Muito obrigada. Me chamo Silvana, estou na APAI desde 2014. Né? O meu filho é autista, estudo aqui no CEAPA. 2010, na verdade, eu vim para cá. Ele foi fazendo alguns tratamento, passamos pelo CAI, o AE no centro, ficou 2 anos, ia para a escola e tinha acompanhamento da APAI. Em 2014 ele conseguiu uma vaga e estuda aqui hoje no CEAPA. Nesse meio tempo, eu vim para cá com ele, eu achando assim que era o tratamento exclusivamente só para o Samuel. Eu descobri que não, que a APAI, além de cuidar dos nossos filhos, né, no caso da pessoa especial, cuida também das mães. Eu cheguei em 2014 assim, perdida, sem saber, você descobre seu filho especial, você não sabe para onde ir, nem como... Acho que é só você, né? Aí eu cheguei aqui e vi outras mães, né? Fui muito bem acolhida pelo grupo de mães, na época a gente tinha um grupo de mães, até 2016, e a gente fazia artesanato, fazia alguma atividade, enquanto nossos filhos estavam na aula, a APAI dava um suporte muito bacana para as mães, e foi muito importante para mim, fez muita diferença para mim. Conhecer as mães, conhecer outras histórias
e ter as atividades que eles faziam com a gente, né? Profissionais, psicólogo, bastante coisa.